De volta com o Gazeta Entrevista, continuando aqui a entrevista com o candidato a governador, Marcos Alexandre, da Frente Popular. Eu quero entrar na área da saúde agora e quero aqui fazer uma pergunta da Josileia, que está vendo a gente, não falou o bairro. Josileia, obrigado pela audiência. Ela pergunta, candidato, sobre, agora entrou aqui uma ligação, sobre as UPAs, né? Aí ela questiona por que não tem uma UPA na parte alta da cidade, Tancredo Neves, Montanhês, Adalberto Senna e tal. E aí eu estendo a pergunta, por que não tem uma UPA em Cruzeiro do Sul, que o governo atual começou e não terminou? Muito embora o senhor não seja governador, mas pode falar sobre o assunto. Porque se vier a ser, vai ter que terminar, né? E tem o pronto-socorro também, que há uma década não foi inaugurado. Quer dizer, a saúde continua sendo um gargalo em todos os governos da Frente Popular. E é um desafio que, se o senhor for eleito, vai ter que encarar. Olha, Venceslau, saúde, qualquer pesquisa que se faça está nas prioridades da população. Mas eu queria só voltar um pouquinho para fazer uma avaliação. A Frente Popular assume governo, Rio Branco só tinha o pronto-socorro. Qualquer ocorrência que tivesse, de urgência e emergência, de algum tratamento, você tinha que levar ao pronto-socorro. Foi assim que a gente recebeu o Estado. Ah, mas são 5 mandatos. Mas vamos lá. A cidade era muito menor, a gente não só tinha o pronto-socorro e não tinha nem como levar, porque não tinha SAMU. A gente lembra disso, as pessoas levando no próprio carro. O que aconteceu de lá para cá? O pronto-socorro passou por 4 ampliações. Agora nós estamos falando dessa última etapa, que eu já vou responder sobre isso também. Mas aí foi implantada a UPA do 2º Distrito, a UPA da Cidade do Povo, a UPA da Baixada, a Policlínica do Tucumã. E hoje, lá na região alta, nós estamos construindo uma nova unidade de saúde, que é uma URAP. Ela não é a UPA, não é 24 horas, mas ela leva boa parte dos atendimentos para lá, na Rua do Divisor, para atender melhor aquela região. Então nós vamos ter uma URAP, que é uma unidade de porte grande para atender melhor a população. Então nós saímos de uma unidade de pronto atendimento para ter 5, acompanhando o crescimento da cidade e a necessidade. E hoje tem o SAMU, que tem as suas dificuldades, mas ele existe, ele não existia antes da Frente Popular. Em relação ao pronto-socorro, foram 4 ampliações e a última grande obra foi a UTI. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer a UTI. A melhor UTI que a gente tem está lá no pronto-socorro. A ampliação, essa que já virou tanta discussão política, que ela vai ampliar a enfermaria, né, que é a necessidade, e o ambulatório. Só que nós não tivemos a oportunidade de fechar o pronto-socorro para reformar, nós estamos convivendo com isso. Mas eu reconheço, a obra está atrasada. Houve erro de projeto. Eu reconheço ali, né? que a obra está atrasada, então. A gente precisa concluir essa obra, está na etapa final, né, da obra do pronto-socorro, que é a verticalização, principalmente enfermaria e ambulatório. Agora, o mais importante era o investimento nas UTIs, que a gente fez, e é a melhor UTI do ar, que é do pronto-socorro. Então, eu reconheço que a saúde tem que ter uma constante evolução. Lá em Cruzeiro do Sul, eu estou chegando de lá, eu estava lá ontem. As obras da UPA foram retomadas, devem ser concluídas até dezembro, porque falta pouca coisa, tá? Já na fase de acabamento. Teve um problema, a obra foi suspensa durante os dias, o governador foi a Brasília, os recursos adicionais foram liberados, a necessidade que havia. Durante uns dias não, né, candidato? Foi um tempão, né? A UPA de Cruzeiro do Sul. Não, então assim, efetivamente a obra ficou mais lenta, porque teve um problema. Nós tivemos 4 ministros da saúde em 2 anos. Cada ministro que assumiu, falou, opa, peraí, deixa eu ver. Então existe nós estamos vivendo um ambiente no país que há 2 anos atrás teve um impeachment. E os ministros foram trocados. Isso impactou. E depois foram trocados de novo. Agora o Temer trocou os ministros que são candidatos. Então ela ficou mais lenta. Paralisado foram um período não muito grande, mas mais lenta ela ficou. E para melhorar a saúde de uma forma geral, o que o senhor propõe? Nós temos a conclusão do ERB, que está na etapa final. Acho que todo governador que assumir tem que dar sequência às obras do anterior. A conclusão da 2ª etapa do INTO, Angélica, que vai levar as cirurgias ortopédicas para lá, para o INTO. E aí vai também distensionar a necessidade das cirurgias que ocorrem hoje no pronto-socorro, principalmente oriundas de acidentes de trânsito, que é uma grande demanda. O Hospital de Brasileia foi entregue a 1ª etapa e está avançada a 2ª etapa dele, porque ele já está em funcionamento, e a ideia é que a demanda de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Chapuri, ela seja atendida prioritariamente no Hospital de Brasileia, o que também diminui a necessidade de trazer cirurgias e especialidades aqui para Rio Branco. A proposta nossa é criar uma unidade, uma regional de saúde em Tarauacá e Feijó, porque com isso, quanto mais a gente fortalecer
com especialistas no interior, menos a necessidade da população usar o TFD para vir para a capital, ou ir para Cruzeiro, ou ir para Brasileia. A saúde indígena também parece que andou para trás, né? Assim, o diálogo entre o Estado e o governo federal nesse aspecto parece que não engatou. E eu queria só então, retornar para dizer que a nossa proposta é, além dessas que eu coloquei, é revisar o plano de carreira dos servidores. Eu já assumi isso, está no nosso plano, porque é um plano de 2000, cheio de retalhos, de correções que foram feitas. Também é lutar para não haver nenhuma demissão mais do ProSaúde. Esse é um compromisso que eu já assumi aqui na outra entrevista. Em relação ao distrito indígena, o que aconteceu então é que politizaram o cargo. Sim, sim. Você sabe, inclusive ocorreram até situações que eu não quero citar porque não é o meu perfil ficar falando dos outros. Politizar na área da saúde virou lugar comum na gestão atual, pelo menos. Porque você vê, tem muitos favores que são concedidos para quem precisa de um tratamento em função de questões políticas. E a gente vê também que há grupos, né, há partidos, há ideologias, todas ali convivendo na área da saúde, num pano de fundo político que as pessoas acabam ficando em segundo plano quando o capital político é o que determina as ações. Como é que o senhor vai fazer para combater isso? Olha, o Venceslau, tem uma coisa que é importante as pessoas saberem. Hoje, a lista das cirurgias, quem controla é o Ministério Público. Então, mas tem um jeitinho, põe na frente, põe para trás. Essa relação das pessoas que estão aguardando, ela é encaminhada ao Ministério Público, que ajuda a fazer o controle. Acho que quanto mais os órgãos... já expõe esse problema, de certa forma. Né? E também tira aqueles operadores, porque tem operadores que ficam ali tentando dar jeito para resolver as coisas. Acontece num sistema desse tamanho, saúde... tem mais funcionários na Secretaria de Saúde do que na Prefeitura de Rio Branco. Eu vou ser obrigado a revelar o seguinte, isso está acontecendo hoje, porque pessoas que nós temos conhecimento receberam hoje ligações de gente da área da saúde, induzindo a votar nesse ou naquele candidato, porque recebeu um tratamento tal. Quer dizer, aliás, é até um assunto para o Ministério Público investigar. Quer dizer, isso está acontecendo ainda. E eu acho que tem que ser denunciado, Venceslau. Se tem alguém tentando fazer do trabalho da saúde para ganhar voto, e eu já vi muito o contrário, fazendo para a oposição, alguém tem que denunciar. Eu acho que o eleitor tem que ficar à vontade para escolher os seus candidatos, seja de qual lado for, um ambiente democrático. Se alguém está fazendo isso, tem que denunciar no Ministério Público ou no Tribunal Eleitoral. Qual foi a sua atitude, tão logo o senhor teve conhecimento daqueles áudios que vazaram, que mostraram também esse problema do uso da máquina pública para beneficiar um candidato ao Senado, beneficiar a sua candidatura? O que o senhor... Então, eu não, nessa campanha, vou dizer assim, do meu coração, se eu ficasse preocupado em ouvir áudio, ver o WhatsApp, o postagem que estão fazendo, tudo, você não faz a campanha. Muito bem, estão refazendo. O meu papel é estar na rua, conversando com o eleitor, participar de entrevista, de debate. A informação que eu tive de um desses áudios que colocam era uma mobilização feita de reuniões que a gente teve. Mas eu não podia passar a campanha, são só 45 dias. Se eu vou ficar fazendo a campanha a partir do WhatsApp, de publicação em rede social, e a gente sabe, o TSE está tentando combater a fake news, combater robôs que são colocados para ficar atacando as pessoas, né? A gente sabe que isso está acontecendo. Mas ali era bem claro, candidato. Estavam falando que os guardinhas de trânsito tinham que aliviar para quem estivesse fazendo a campanha, né, do PT. Esse caso que o Rogério citou aqui... Foi de pessoa conhecida nossa, deixa eu só responder aqui, Angélica, né, porque é justamente o contrário. Então, se a gente for avaliar por aí, as blitz que tiveram nas últimas semanas, então é alguém da oposição infiltrado que tentou fazer da blitz para beneficiar alguém. Não, mas a gente está falando de uma situação específica, de um áudio que vazou. Então, mas você está falando do áudio, eu estou falando do que aconteceu na rua. Teve dias aqui em Rio Branco que inventaram aí uma blitz, na Ceará de manhã, as pessoas voltando para casa, eu não sei quem foi que fez. O senhor mas eu sei que quem mais controlaria o mais essa questão prejudicado, das blitz que vão para cima do cidadão? Deixa eu só concluir, o mais prejudicado fui eu. Porque fizeram um blitz, que eu não sei quem foi, porque eu não sou o governador, nem sou o prefeito hoje. Mas fizeram um blitz na Ceará, fizeram um blitz com as pessoas voltando para casa, e o mais prejudicado fui eu. Então eu não sei que estratégia é essa. Dessas blitz aí, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, quando o cidadão está indo para o trabalho, está levando o filho para a escola, quer dizer, isso não é para pegar bandido. Isso é para cima da população mesmo. Nesse caso é melhor a gente não politizar um assunto que eu não sei de onde partiu o comando, porque eu fui o mais prejudicado. Não, estou falando assim de uma forma geral. Do ponto de vista eleitoral, quem apareceu lá foi o governo do Estado. Não, mas o que ela está perguntando é que, às vezes, se fazem as blitz em situações e em horários que... Eu vou dar a minha opinião aqui. Acho que quando chega no período da campanha, 45 dias, tem que haver uma sensibilidade
de que nós estamos num momento especial e que qualquer movimento que você fizer pode beneficiar A ou B. Vou dar um exemplo. Você faz uma reunião, um comício. Aí tem carro para todo lado, estacionando onde não pode. Aí se você manda lá uma equipe para cumprir a regra de trânsito, mas ele está querendo prejudicar o candidato A. Não, eu entendo. Aí se você não manda, então é melhor que não faça. Eu entendo, mas eu estou falando de uma forma geral. O período eleitoral é um período especial. Não, mas é fora do período eleitoral. São feitas blitz, fora de período eleitoral. 7 horas da manhã, 6:30 da manhã, horário que as pessoas estão indo para o trabalho, levar filho para a escola, aquela coisa toda. Param. Pra quê? Quer dizer, não é atrás de bandido, blitz não é atrás de nada. 7 horas da manhã, eu sou contra. Sou contra. Uma coisa é você fazer uma blitz do álcool zero à noite, que a pessoa pode estar supostamente, né, dirigindo sobre o efeito. Aí é diferente. Agora de manhã a pessoa indo trabalhar, com que motivo? Deixa eu deixar aqui uma pergunta para o próximo bloco. Em relação à mobilidade urbana em Rio Branco. A gente já vê que Rio Branco hoje é uma cidade que o trânsito começa a não funcionar, entrar em colapso. Em algumas regiões, em algumas ruas. Eu sei que o senhor não é mais prefeito e se for governador não vai ter muita influência sobre isso. Mas o que o senhor pode fazer em termos de parceria com o município para resolver esse problema? Porque está ficando sério. O senhor responde daqui a pouco, depois do intervalo. Voltamos já.